Fechamento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e Tottenham e Bournemouth pela Premier League são os destaques do Bets do Dia desta quinta-feira. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro e também Campeonato Inglês, tá? Que são os destaques aí do futebol nesta quinta, né? Vamos analisar aí partidas do Campeonato Brasileiro, disputa na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Também tem o Tottenham em campo pela Premier League, não é isso, Matheus Montenegro? Isso mesmo, Fábio Hermano. Vamos que vamos falar de Brasileirão, foco ali na parte de baixo da tabela. Temos Atlético Paranaense e Bragantino, duas equipes que ainda lutam contra o Z4. O Fluminense enfrentando o Cuiabá, que já está rebaixado, mas o tricolor das Laranjeiras precisando dos 3 pontos. E na Premier League um duelo interessante, tá? Bournemouth foi uma equipe que já surpreendeu algumas equipes. O Tottenham, que é aquela instabilidade, bate em gigantes e perde para equipes mais fracas. O que será que vai nos reservar essa quinta-feira? Vamos analisar agora com vocês no Bets do Dia. É isso, vamos começar pela Europa, vamos começar pela terra da rainha. Sim. Agora terra do rei, né? Perfeito. Temos Bournemouth de Evanilson, brasileiro, Sim. contra o Tottenham de Richarlison. Né? Perfeito. O brasileiro. Lá o jogo nesta quinta, tá? 5h15 da tarde, lá no Vitality Stadium, 14ª rodada do Campeonato Inglês. Vamos agora, Matheus Montenegro, para o nosso aplicativo do Game Arena. Perfeito. Vamos ver aí, né? A forma recente das duas equipes, até o Bournemouth vem melhor, né? Sim, nos últimos 5 jogos, né? Do que o Tottenham, que a última vitória recente eu acho que foi inclusive contra o City, né? Até curioso, a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver já isso aí, né? O Tottenham que está em 7º lugar, Fábio Hermano, 20 pontos marcados, esperava-se um pouquinho a mais, né? A perspectiva do Tottenham aqui nessa temporada é brigar, obviamente, ali por uma vaga na Champions League, né? Já o Bournemouth foi uma equipe que subiu agora recentemente, tá ali na parte de baixo da tabela, 18 pontos, e isso é muito curioso, Fábio Hermano, porque a distância do Bournemouth, 13º colocado, para o Tottenham, 7º, é de apenas 2 pontos. Se o Bournemouth vence esse jogo, ele passa o Tottenham, confronto direto. Então, pode-se dizer que é um confronto direto, né? A Premier League ali, ela tá bem achatada, digamos assim, né? Tem algumas equipes que estão disparadas lá na zona e tem umas equipes que estão disparadas lá em cima, mas ali a meiuca da tabela tá bem embolada. Muito bem, vamos agora para os confrontos recentes, tá? Começando pelo time da casa, o Bournemouth, que tem uma sequência de jogos com ambas marcam, né? A gente vê aí nos últimos 5, ambas marcam, bateu, e nos últimos 4, mais de 2,5. Promessa de gols? Promessa de gols, né, velho? É uma expectativa muito alta, normalmente já é uma expectativa muito alta em jogos da Premier League, né? E ainda mais falando de duas equipes cujo poderio ofensivo tem funcionado, mas o sistema defensivo nem tanto, né? Como o Fábio bem disse, esse ambas marcam, ele até aumenta um pouquinho o retrospecto. Ó, se a gente bota ali, por exemplo, o jogo contra o Southampton na conta, bateu em 6 dos últimos 8, tá? É um retrospecto de ambas marcam acontecendo com muita frequência, e nos últimos jogos ainda mais, né? A gente teve um 4-2, um 3-2, então média de gols muito altas em jogos do Bournemouth, tá? E do Tottenham não muda muito não, tá, Fábio Hermano? A gente vê aí, ó, o ambas marcam de 7 jogos que tá mitando na tela, bateu em 6, e curioso, só não bateu contra quem? Logo contra o Manchester City, a equipe com o ataque mais forte aí, né, dessa sequência. Cara, mas o Tottenham é aquela instabilidade, né, Fábio? Só pra encerrar o raciocínio, ele é até curioso, porque ele perdeu pro Ipswich em casa, na rodada seguinte meteu 4-0 no City fora. Isso diz muito sobre o Tottenham. É um ataque que tá funcionando bem, né, fez gol aí no recorte de 7 jogos que a gente traz, mas sofreu em 6 deles. O Tottenham é o Robin Hood do campeonato inglês, né? Porque ele fez 4 no Aston Villa, 4 no Manchester City e conseguiu perder para Crystal Palace e Ipswich, times da parte de baixo. É surreal, né? tá? E vem de um empate contra o Fulham em casa também, Isso, que pode-se dizer que foi um tropeço, tá? Muito bem, momento Bet Nacional, vamos para as cotações aí, o favoritismo é do Tottenham, né? Leve, né? Leve. Acho que o fator casa acaba pesando muito pro Bournemouth. É um time que, pô, já venceu o Arsenal nessa temporada, por exemplo, não é, velho? O Bournemouth não é uma equipezinha boba, não, tá? Venceu o City também, né? Venceu o City, sim. Vem fazendo uma campanha boa, tá? Pelas suas pretensões, né? Tá ali longe da zona de rebaixamento, pode-se dizer, tá certo? Leve favoritismo para o Tottenham, de 2,43 para os Spurs, 2,61 para os The Cherries, tá? The Cherries, o apelido do Bournemouth. Cara, mas eu prefiro focar em gols aqui nesse jogo, tá? A gente observou que as estatísticas de gols são muito altas em jogos dos dois times. O ambas marcam, bateu em 6 dos últimos 7 do Tottenham e bateu nos últimos 5 do Bournemouth. É uma tendência muito alta de gols marcados das duas equipes e também de gols sofridos, beleza? A grande questão é, Fábio, irmão, a Bet Nacional está ligada nisso. O ambas marcam, ele só paga 1,38, que é uma odd que a gente considera muito baixa, que a gente não enxerga valor. Então, qual é uma solução que eu trago para esse confronto? Vamos utilizar a ferramenta do Criar Aposta, disponível lá na Bet Nacional, para combinar o mais de 2,5 gols, que também é uma estatística que aconteceu com frequência, bateu nos últimos 4 jogos do Bournemouth, por exemplo, e vem batendo ali também na maioria dos jogos do Tottenham nessa sequência recente, tá? E combinar com ambas marcam. Assim a gente vai ter um up na odd. Boa. É bem dizer a mesma coisa que o ambas marcam, porém desconsiderando 1-1. 1-1 é o único placar do ambas marcam que a gente não considera para que essa aposta seja green. De resto, é green
é dinheiro no bolso, considero essa a opção mais segura para o confronto. Muito bem, então abrindo os trabalhos aí desta quinta-feira, botamos 50 aí no duelo entre Bournemouth e Tottenham. Combinamos, tá? A gente espera jogo com gols, o mais de 2,5 combinado com ambas marcam aí no duelo de brasileiros, né? Evanilson contra Richarlison. Quem será que vai levar? É isso. Vamos sair da Inglaterra e vir para o nosso Brasilzão, Sim. porque tem jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e tem o Flusão ameaçado. O Flusão ameaçado aí que vai pegar o já rebaixado Cuiabá, Matheus Montenegro. É aquela coisa, né? Se o Fluminense não ganhar agora, ele vai ganhar de quem, né? É o jogo decisivo aí para o Fluminense escapar do rebaixamento, né? Jogando em casa. 2 rodadas só faltam, né, velho? É o último jogo em casa, né? Na última rodada ele vai pegar o... Ele joga fora acho que é contra o Palmeiras, inclusive. Contra o Palmeiras. Isso, eu lembro que é um adversário difícil, tá? Não é tarefa fácil pro Fluminense. Então tem que ganhar, velho. Apenas 3 pontos importam e pro Cuiabá já não vale mais de nada, né? É isso. Mas vamos lá, vamos ver informações do jogo. Tá quinta, 8 da noite, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã. Sim. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, né, dar uma ilustrada aí. Só lembrando que a gente está gravando esta edição antes dos jogos da quarta, tá? Perfeito, a gente está gravando na quarta, um pouco antes das partidas começarem, então sim, a classificação que a gente vai ver é sem os jogos já da rodada iniciada. É como começou a rodada, né? O Fluminense começou a rodada, Matheus, lá como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? A 2 pontos do Criciúma. Sim. Por exemplo, se o Criciúma vencer o Flamengo em casa, o Fluminense entra na zona de rebaixamento. E se o Criciúma não vencer, por exemplo, mas se o Bragantino, que também joga na quinta... Contra o CAP vencer, o Fluminense, se empatar ou perder, pode entrar na zona de rebaixamento. Pois é, rodada decisiva aí pro Fluminense. Tanto ele pode terminar até em 18º essa rodada, tá? Como ele pode se livrar do rebaixamento também, né? Caso o Criciúma e Bragantino tropecem e o Fluminense vença, ele escapou do rebaixamento, né? Ele abre ali 4 pontos de vantagem, restando apenas a última rodada para encerrar. Cuiabá não tem muito o que falar, né, Fábio? 30 pontos marcados, vice-lanterna, não tem como mais escapar do rebaixamento. Então, é isso. É o jogo, assim. Se o Fluminense não ganhar do Cuiabá, já pode... Cara, assim, praticamente sacramentar. Principalmente se Criciúma ou Red Bull Bragantino vencer os seus jogos. Se isso acontecer, meu irmão, acho que o Flusão cai, hein? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos? Por quê? O Fluminense ele não vem num bom momento, né, velho? Já são 6 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória do Flusão. Mas 3 sem perder. 3 sem perder, tudo é ponto de vista, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? 3 empates consecutivos aí do Fluminense. Teve aquele tropeço contra o Criciúma que eu acho que foi absurdo, né? Ele ainda chegou a buscar o empate ali contra o Atlético Paranaense, teve um pênalti perdido pelo Arias, mas o colombiano se redimiu e fez até um golaço logo depois, né? Mas enfim, é uma sequência ruim aí do tricolor das Laranjeiras nesse recorte recente. Eles vem perdendo um pouco, né? Nos últimos 5 perdeu só do Inter, por exemplo, que vinha ganhando de todo mundo, né? Até ser derrotado pelo Flamengo, mas realmente os tropeços em casa, né? Contra Criciúma e Fortaleza complicaram muito. Vamos ver o Cuiabá, porque o Cuiabá, apesar dos pesares, né? O Cuiabá é engraçado, Matheus Montenegro. Você pode voltar para a classificação rapidinho? Agora, meu querido. Vamos pegar a classificação fora de casa do campeonato. Apenas considerando jogos fora. Olha onde está o Cuiabá. 11º. É curioso. Muito curioso, tá? E a gente vai ver nos confrontos recentes... Ele gosta de tirar pontos, né? A gente vai ver nos confrontos recentes que os últimos jogos fora de casa ele não perdeu. Ele até perdeu os últimos 2 em casa contra Bahia e Flamengo, mas ele empatou fora de casa com o Juventude, com o Botafogo e com o Bragantino, tá? Pois é. Então é um time que... tá fazendo jogo duro, né? Quando joga fora de casa até joga melhor do que como mandante. Então é um medinho a mais pro Fluminense. Sim. E outro ponto que eu gostaria de trazer, tá? Ó, trazendo um recorte aqui, desde esse jogo contra o Atlético Goianiense, são 8 jogos seguidos sem saber qual é a vitória do Cuiabá, né? Um momento, obviamente, muito ruim, mas curioso, velho, porque olha a última vez que o Cuiabá perdeu um jogo por 2 gols de diferença. Foi quando ele tomou 3-0 pro Internacional, quase 3 meses atrás, tá? De lá pra cá, todas as derrotas pro Cuiabá foram ou por 1-0 ou por 2-1. A média de gols em jogos do Cuiabá ela é muito baixa. A última partida que saiu mais de 3 gols, por exemplo, pra você ter ideia, faz mais de 3 meses, foi quando ele tomou 5 do Palmeiras. De lá pra cá, os jogos do Cuiabá é tudo 0-0, 1-0, 2-1, 3-0 no máximo. Média de gols muito baixa em jogos do Cuiabá e do Fluminense também, né? O sistema defensivo ali de Mano Menezes normalmente funcionou muito bem por um bom tempo, ultimamente nem tá funcionando tanto assim, mas é um time cujo poderio ofensivo ali é um pouco mais alto, né? Conta com o Thiago Silva ali na defesa, por exemplo. Então pode ser uma tendência para esse jogo aí, poucos gols. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque vamos o favoritismo é muito do Fluminense, muito uma odd alto, ali velho. baixa. E aí, Matheus, o que vamos procurar aí? Cara, vamos lá. A odd do Flu é muito baixa, apenas 1,38, né? Não vejo valor nisso aqui. Então, se a gente fosse buscar algo a favor do Fluminense, uma diferença de gols, por exemplo, o handicap,
handicap -1, ele paga 1,6, que seria o quê? Se o Flu vence por um gol de diferença, seria reembolsado. A gente não teria lucro. A gente observou que o Cuiabá, mesmo as últimas 5 derrotas que o Cuiabá teve, foram todas por 2-1 ou 1-0. A última vez que o Cuiabá perdeu por 2 ou mais gols, já faz quase 3 meses, tá? E levando em consideração que o Fluminense é um time econômico também, tá? O Fluminense não é um time que vence com tranquilidade normalmente. Boa parte das vitórias do Flusão nesse Brasileirão, inclusive, foram por 1-0. Então, velho, ao meu ver, é uma aposta que é muito brigar pelo reembolso. Não acho que vai dar head, eu acho que o Fluminense ganha. Mas 1-0 pra mim é um palpite muito viável aí pro Fluminense. Ou até mesmo um 2-1, tá? Então, o que é que eu acho que é melhor? A gente pode vir no Criar Aposta, combinar a vitória do Fluminense com menos de 3,5 gols. Eu gosto muito dessa pedida, porque a gente tem aqui 4 placares. 1-0, 2-0, 3-0 ou 2-1 para o Fluminense. Velho, pra mim a tônica desse confronto é essa. É o Fluminense vencer, ele precisa do resultado. Jogo da vida do Fluminense. Cuiabá não joga mais por nada. O Cuiabá é uma equipe que nem sofre essas goleadas todas, normalmente, né? Teve aquele 5-0 pro Palmeiras, mas já faz um bom tempo. Como eu disse, as últimas 5 derrotas foram todas por um gol de diferença. E o Fluminense também é um timezinho meio econômico, não consegue vencer com muita tranquilidade normalmente. Então, gosto muito dessa pedida, odd 1,71, ao meu ver, tem um valor muito grande e essa acaba sendo a melhor pedida para o confronto. Muito bem, então 50 aí, Matheus, vamos confirmar a nossa aposta aí pro duelo entre Fluminense e Cuiabá. Combinamos a vitória do Flusão com menos de 3,5 gols nesse duelo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisando vencer para não cair para a Série B. Seria muito ruim, né? Jogar Mundial de Clubes e Série B. É aquela velha história, né? Jogaria segunda-feira contra o Amazonas e na quinta contra o City. Já pensou que loucura? Mais ou menos isso. Bom, fechando aí a nossa edição do Bets do Dia e também fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, temos um duelo de equipes que estão ameaçadas pelo rebaixamento, né? Uma está na zona, que é o Bragantino, contra o Atlético, que saiu, mas também se perder pode se complicar, Matheus Montenegro. Pois é, Atlético Paranaense e Bragantino. Duelo de desesperados também, tá? O Atlético Paranaense até deu uma folga aí, né? Parece que o pacto deu certo, né? O pacto do CAP aí com sua torcida. O time tá ali com 42 pontos, tá? Ele tá 4 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Criciúma, mas o Bragantino, que é o 18º, ele também tem essa pontuação. Então a vitória do Bragantino aqui pode complicar muito a vida do Furacão. Vamos trazer detalhes estatísticos desse jogo agora. Boa, vamos lá, vamos colocar na tela aí, porque o jogo é quinta, tá? 8 da noite, lá na Liga Arena, também conhecida como Arena da Baixada, lá em Curitiba. Penúltima rodada, inclusive Fluminense e Cuiabá, Atlético Paranaense e Bragantino jogam no mesmo horário, fechando esta rodada. Aplicativo do Game Arena, Matheus, vamos ver como os times começaram a rodada, tá? Inclusive, ó, o aplicativo do Game Arena tá aqui disponível. QR Code para você baixar. Sim. Vamos dar uma olhadinha na classificação, né? Como você disse, né, Fábio? A gente até mencionou lá no último confronto também, quando a gente analisou o jogo do Flusão, essa gravação está sendo feita na quarta-feira, antes do início da rodada, tá? Então, por isso, ó, tabela de classificação, todas as equipes com 36 jogos. O Atlético Paranaense, ele começou a rodada em 14º, 4 pontos à frente do Criciúma e do Bragantino, que são as equipes ali que estão fechando o Z4. Ou seja, uma vitória do Bragantino significa encostar no Furacão e, consequentemente, deixar o Furacão vivo aí na briga contra o rebaixamento ainda. Uma vitória do CAP aqui, escapou do rebaixamento, e bem dizer, um empate eu acho que também vai acabar livrando a equipe, também né? acho. Até porque Criciúma e Bragantino se enfrentam na última rodada, né? Então só um mata deles... o outro. Não tem como os dois fazerem 6 pontos, né? Nessa sequência. Então o empate baixa pro Furacão aí. Exatamente. E a equipe do Bragantino aí precisa urgentemente da vitória. Vamos até para os confrontos recentes, né? Cara, vamos começar pelo Bragantino, por quê? O recorte do Bragantino é uma coisa surreal, tá? A última vitória que o Bragantino teve no Brasileirão, olha só, 2-1 contra o Bahia no dia 1 de setembro. 12 jogos sem vencer. 12 jogos sem vencer, mais de 3 meses sem saber o que é uma vitória. Surreal o Bragantino. E de um tempo pra cá, cara, é bizarro como os jogos do Bragantino têm saído poucos gols também, tá? Começando desse 0x0 aqui contra o Palmeiras, olha isso, velho. Com exceção do 4x1 que teve ali contra o Inter, que destoou, todos os jogos ali batendo menos 2,5. É um time cuja defesa tem até funcionado, é um time que tem tirado pontos ali em jogos difíceis até, né, velho? Mas... ele não tem conseguido vencer também os jogos fáceis, velho. Ele não venceu nem o Cuiabá em casa, nem venceu o Atlético Goianiense fora de casa, por exemplo. Então... tá sendo uma campanha de rebaixado nesse recorte recente. Ele é engraçado porque também a única goleada nesse recorte foi pro Inter, né? Ele também complica, né? Ele empatou com quase empatava com o Botafogo, empatou com o Palmeiras nesse... Exatamente. Ele é o time que... Empatou com o Inter ali também em 2x2. É muito curioso, né? Que ele parece que ele joga no nível do adversário, assim. Ele, quando é o time da parte de baixo, ele também não consegue bem, quando é da parte de cima, ele complica um pouco. Sim. E Bragantino e Atlético Paranaense até é curioso, né? Porque são duas equipes que a gente estava acostumado a ver na parte de cima, né? Exatamente. Nos últimos anos foram equipes que jogaram Libertadores. O Atlético Paranaense foi finalista de Libertadores 2 anos atrás. Isso. O Bicampeão da Sul-Americana. Finalista de Sul-Americana. Se enfrentaram na final da Sula, não foi não? Em 2021? Isso, exatamente. É isso mesmo, foi a final da Sula em 2021. E hoje
E hoje tá aí os dois times brigando pra não cair, né? Pois é. E o Bragantino ano passado que brigou pelo título até do Brasileirão, em determinado momento ali, antes da última data FIFA, estava ali brigando pelo título, acabou indo pra pré-Libertadores, foi eliminado pelo Botafogo, que inclusive foi campeão. Perdeu pro campeão, então, na Libertadores. Mas bem verdade, bem lembrado, né? Jogou Libertadores. Jogou Libertadores, então, realmente. Que situação, hein, do Bragantino e do CAP. E aí, o Furacão, como é que chega? Parou de perder, né? O Pacto pelo menos, né? Ajudando. Começou ali naquele 3-0 contra o Cruzeiro, né? E outro ponto curioso, ele marcou gol em todos os jogos aí do Pacto, né? As 7 partidas desde que o Pacto começou ali contra o Cruzeiro, marcou gol em todos os jogos. Esses dois últimos... Esse empate com o Fluminense, como a gente falou, não foi de todo ruim, né? Porque era um adversário direto ali. A grande questão não foi nem somar um ponto, foi que ele fez com que o Fluminense não somasse 2. E a leitura para esse jogo contra o Bragantino eu diria que é parecida, tá? Um empate aqui ele não é ruim pro Furacão, não é porque ele vai somar um ponto, é porque ele vai fazer com que o Bragantino não some 2, né? Como são adversários diretos ali, o CAP tá na frente, então acaba sendo vantajoso aí para a equipe paranaense. É isso. Agora, momento bet nacional, Matheus Montenegro. A gente vê aí o favoritismo do Atlético, mas eu já acho com uma odd interessante, 2,13, tá? cara, tá alto, velho. Já que o Bragantino não vence há 12 jogos, e aí? Vamos pegar o que nesse confronto? Bom, ir na vitória seca do Furacão, eu tenho meu pezinho atrás, porque também é um time que não passa essa confiança toda, tá? Mas o empate no aposta, no qual a gente vai estar protegido, né? Caso a partida termine empatada, a gente vai ter um reembolso. Ó, de 1,53, acima de 1,50, eu acho que tá maravilhoso. A gente tá falando de um Bragantino que não vence há 12 jogos, velho. São 3 meses. É uma campanha de rebaixado essa do Bragantino, né? Então, como a gente disse, até o empate ele não é de todo ruim pro Furacão. Então, na pior das hipóteses, ao meu ver, a gente estaria no reembolso aqui. Acho muito difícil o Atlético Paranaense em casa perder esse jogo pro Bragantino. Né? A torcida do Furacão que chegou junto aí nessa reta final para o time não cair. Então, pressão grande lá na Liga Arena. Gosto muito desse empate nulo, acho que é a melhor pedida. Então, muito bem. Vamos botar aí 50 aí na nossa dica aí para Atlético Paranaense e Bragantino, que inclusive é a melhor dica dessa quinta, né? Sim. Dos 3 jogos, eu acho que é a mais segura, né? Selo Hotbet aí. Perfeito. Nesse empate, anula a aposta do Atlético Paranaense em casa contra o Massa Bruta. E com isso a gente vai chegar ao final da edição desta quinta-feira, né? 5 de dezembro aqui do Bets do Dia. Analisamos campeonato inglês e campeonato brasileiro. Quem gostou do vídeo faz o quê, Matheus? Dá o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aí embaixo o que é que você achou desse novo formato aí, ó, os 3 jogos. Se você estiver assistindo, nos assistindo aí no YouTube, não deixe de compartilhar também com seus amigos. Entra também em tvbet.com, tá? Para conhecer mais dos nossos conteúdos e segue a gente lá no Instagram, @tvbetoficial. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto.